Ministro Rogério, Vossa Excelência relata agora o recurso especial 2.037.491 de São Paulo, também com sustentação oral. E, primeiramente, antes de começarmos, eu passo a palavra a Vossa Excelência, ministro Rogério. Pois não, senhor presidente. Cumprimentando o doutor Fernando Mores, eu estou propondo o provimento do recurso especial, mas gostaria de fazer a leitura da emenda, senhor presidente, embora, a rigor, é um tema que me parece tão relevante que, se não fosse uma sessão tão longa, com tantos feitos, caberia até uma digressão maior. Aqui nós estamos a tratar de um crime de tráfico de drogas que foi imputado a Tiago Edivânio dos Santos, pessoa jovem, parda, no Rio de Janeiro, numa situação em que a polícia o avistou em determinado local que seria um ponto de venda de drogas, e ele se abaixou numa atitude que a polícia considerou suspeita, e isso foi o suficiente para a abordagem e a extração, ao que relatam os policiais, de uma confissão informal, né? Relatada posteriormente em juízo, mas não confirmada pelo, então, autuado, sequer em sede policial. Portanto, o tema aqui envolve tanto o próprio instituto da confissão no processo penal, envolve direito ao silêncio, envolve ônus da prova, envolve injustiças epistêmicas e envolve inversão do ônus da prova, que foi o que se fez aqui, né? Então, eu digo na emenda, e vou me ater só ao que importa, após mencionar o direito ao silêncio como garantia constitucional e fazer referência, inclusive, a um precedente julgado em 2018 por essa turma, digo que quem quer que se veja envolvido em um procedimento investigativo da Justiça Criminal tem o direito de se manter em silêncio e não pode e não colaborar. O fato de a Constituição de 88 tenha disposto em seu artigo 5º, inciso 63, que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, não deixa dúvidas quanto à não recepção do artigo 198 do Código de Processo Penal, quando diz que o silêncio do acusado, ainda que não importe em confissão, poderá se constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Ora, quando a Constituição reconhece o direito ao silêncio, restam excluídas de nosso ordenamento regras que autorizem situações em que o exercício de um direito gere prejuízos ao cidadão. Ter direito ao silêncio significa poder exercê-lo, sem que por isso seja punido. E tanto ficar em silêncio constitui um direito que pesa sobre o Estado a obrigação de explicá-lo a toda e qualquer pessoa no exato momento de sua prisão. Ademais, a dimensão da presunção de inocência, enquanto regra de julgamento, determina que, a menos que a acusação satisfaça o ônus de provar que pesa sobre ela, o cidadão tem o direito de ser tratado como inocente. Ele não pode ser prejudicado quando o Estado deixa de satisfazer a condição que ele, Estado, deve cumprir para que esteja legitimado a exercer o poder de punir. No caso dos autos, a absolvição em primeira instância, vejam, o réu foi absolvido em primeira instância, exatamente pela deficiência probatória, e essa decisão foi revista pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao acolher a apelação interposta pela acusação, e o condenou nas penas do artigo 33, caput da Lei Antidrogas. Na linha argumentativa desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, a negativa do réu, desculpe, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas é São Paulo. Na linha argumentativa desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a negativa do réu em juízo quanto à comissão do delito seria estratégia para evitar a condenação.
estas as exatas palavras utilizadas no acórdão recorrido, aspas. Fosse verdadeira a frágil negativa judicial, certamente o réu a teria apresentado perante a autoridade policial, quando, entretanto, valeu-se do direito constitucional ao silêncio, comportamento que, se por um lado não pode prejudicá-lo, por outro, permite afirmar que a simplória negativa é mera tentativa de se livrar da condenação. Veja a contradição em termos, na própria dicção aqui dessa frase. Houve, portanto, violação direta ao artigo 186 do Código de Processo Penal. O raciocínio enviesado que concedeu inequívoco valor de verdade à palavra dos policiais, que é um outro tema relevante que estamos a tratar aqui, teve o silêncio do réu em sede policial como ponto de partida. A instância de segundo grau erroneamente preencheu o silêncio do réu com palavras que ele pode nunca ter enunciado, já que, do ponto de vista processual probatório, tem-se apenas o que os policiais afirmaram haver escutado, em modo informal, ainda no local do fato. Decidiu o Tribunal Estadual, então, que, se de um lado havia razões para crer que o réu mentia em juízo, de outro estavam os desembargadores e julgadores autorizados a acreditar que os policiais é que traziam relatos correspondentes à realidade, ao afirmarem, primeiro, que avistaram o acusado descartando as drogas que foram encontradas no chão. Segundo, que a balança de precisão que estava no interior de um carro abandonado seria do acusado. E, adicionalmente, que ainda na cena do crime, o recorrente haveria confessado informalmente que sim, traficava. Essa narrativa toma como verídica uma situação em que o investigado ofereceu àqueles policiais, desembaraçadamente, a verdade dos fatos, em retribuição à empatia com que fora tratado por eles, como se houvesse confidenciado um segredo a novos amigos, e não confessado a prática de um delito a agentes da lei. Com a devida vênia, esta, sim, é uma hipótese implausível, mais ou menos como a hipótese das pessoas que franqueiam a sua residência para uma livre investigação sobre o que há ali dentro. Se é que, de fato, o acusado confirmou para os policiais que traficava por passar por dificuldades financeiras, é ingenuidade supor que o tenha feito em cenário totalmente livre da mais mínima injusta pressão. Para o que importa a análise do presente caso, são oportunas as reflexões relativas às chamadas injustiças epistêmicas. Conforme nos ensinam os seus estudiosos, sociedades marcadas por preconceitos identitários, como, aliás, é o caso da sociedade brasileira, acabam por apresentar trocas comunicativas injustas. Por vezes, a pessoa deixa de ser considerada enquanto sujeito capaz de conhecer o mundo adequadamente pelo simples fato de ser quem é. Sobre essas situações, Miranda Flicker explica que se comete uma injustiça epistêmica testemunhal quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido por um falante por ter contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum ou alguns preconceitos identitários. Negros em sociedades racistas, mulheres e pessoas LGBTQIA+, em sociedades machistas, pessoas com deficiência em sociedades capacitistas. São alguns exemplos de vítimas sistemáticas de injustiça epistêmica testemunhal. Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal. Nessa perspectiva, e ante a circunstância de que o recorrente é pardo, cabe a lembrança do pensamento de Sueli Carneiro acerca do racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. Diz ela, no caso do negro, a cor opera como metáfora de um crime de origem, da qual a cor é uma espécie de prova, marca ou sinal que justifica a presunção de culpa. Para Foucault, ninguém é suspeito impunemente. Ou seja, a culpa presumida pelo a priori cromático
desdobra-se em punição a priori, preventiva e educativa. A suspeição transforma a cena social para os negros em uma espécie de panóptico visual, né, usando a conhecida obra de Foucault. E prossegue Sueli Carneiro. A vigilância sobre os indivíduos se exerce ao nível do que se faz, não do que se faz, mas do que se é. Não do que se faz, mas do que se pode fazer. Assim, a própria cena social é onde se realiza a vigilância e a punição como tecnologia de controle social, tal qual o panóptico de que fala Foucault. Ademais, analisando o fenômeno das falsas confissões, autores como Jennifer Locke sinalizam que o sistema de justiça acaba praticando múltiplas injustiças epistêmicas contra o mesmo sujeito. Ao confessar, ainda que sob tortura, maus tratos, ameaça, pressão psicológica, etc., o investigado acusado tem rapidamente reconhecido a sua credibilidade. Quando, ao contrário, busca se retratar, já não é considerado merecedor do mais mínimo grau de credibilidade. Trata-se de um paradoxo. Acreditam que o relato do sujeito corresponde a uma correta reconstrução dos fatos, precisamente quando ele tem menos preservada a sua autonomia cognitiva. De outro lado, quando mais pode trazer declarações confiáveis, por quanto emitidas sem injustas pressões externas, aí é que não se observa mínima disposição para acreditar em suas palavras. Esta falaciosa economia de credibilidades que o sistema de justiça oferece a um único e mesmo sujeito em distintos momentos constitui claro exemplo do que Locke nomeou de injustiça epistêmica agencial. Foi exatamente o que ocorreu no caso deste recurso especial. O tribunal incorreu em injustiças epistêmicas de diversos tipos, seja por excesso de credibilidade conferido ao testemunho dos policiais, seja a injustiça epistêmica cometida contra o réu ao lhe conferir credibilidade justamente quando menos teve oportunidade de atuar como sujeito de direitos. A confissão informal, se é que existiu, não tem valor como prova no sentido processual, configurando-se equivocada a postura de aceitar acriticamente que o investigado fala a verdade em cenário carente das mínimas condições para atuar livre e espontaneamente, ou seja, no ambiente, na situação de uma possível flagrância delitiva em ruas, à noite, quase sempre sem testemunhas, apenas na presença de policiais fardados com a abordagem que costumamos ver em diversos noticiários no cotidiano das mídias. Nesse sentido, é preciso reconhecer que, se pretende aproveitar a palavra do policial, impõe-se a exigência de respaldo probatório que vá além do silêncio do investigado ou réu. O silêncio não descredibiliza o imputado e não autoriza que magistrados concedam, como no caso, automática presunção de veracidade às versões sustentadas por policiais. Seguindo este raciocínio de que é necessário corroborar a isolada palavra do policial, impõe a serir que tivessem os policiais gravado toda a abordagem, do início ao fim, ao menos seria possível saber como essa confissão se deu. A medida viabilizaria que o conteúdo objeto de registro pudesse vir a servir de elemento informativo, sendo mais do que oportuno repisar que não seria suficiente de per si para a condenação. Como não o fizeram, e ante a manifesta escassez probatória, que, em violação ao artigo 186 do Código de Processo Penal, se extraiu do silêncio do acusado inferências que a lei não autoriza extrair, impõe-se reconhecer que o estándar probatório próprio do processo penal para a condenação não foi superado no presente caso. Enfim, tal como o tema do reconhecimento de pessoas pediu-nos reflexão acerca dos erros que o Judiciário cometeu no passado, o tema do silêncio também requer nossa atenta autocrítica. Tendo isso em consideração, o interesse institucional na otimização dos testemunhos de policiais deveria servir de sério estímulo a que se retomasse o tema discutido no julgamento do habeas corpus
598051, também de São Paulo, e se investisse na documentação em vídeo e em áudio dos atos de investigação ou de abordagem policial, tal qual se passou a demandar em relação ao ingresso domiciliar, de sorte a tornar mais robusta, confiável e infensa a questionamentos éticos ou epistemológicos a prova produzida longe do contraditório judicial. A escassez probatória do presente caso impõe, portanto, senhora presidente e eminentes pares, provimento desse recurso especial para absolver o recorrente da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 2006. São essas, portanto, portanto, o resumo do voto, senhor presidente, neste RESP, trazido mais uma vez com brilhantismo pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aqui na pessoa do doutor Fernando Mores, e creio ser desnecessária até a sustentação oral por parte da Defensoria Pública. Pelo que vejo, não há nenhuma objeção ao voto, né? Enfim, são essas considerações, senhor presidente. Só indago do doutor Fernando Mores se dispensa, então, a sustentação oral, depois Excelência, do voto, Excelência, voto cumprimentando exaustivo do eminente relator pela absolvição. diante do substancioso voto do ministro Rogério Schietti Cruz, né, cumprimentando Vossa Excelência, as mulheres do recinto, ministro Saldanha, ministro Sebastião, ministro Jesuíno, Suas Excelências, o serventuário Eliseu, que tanto, e os serventuários aqui desse tribunal, que tanto contribuem para a realização da sessão, a Defensoria está dispensando a sustentação oral. Eu deveria ter esclarecido antes, mas eu vejo aqui que, pela manifestação dos eminentes pares, que todos concordam com o voto exaustivo do ministro Rogério, mas vou colher os votos nesse sentido, como voto o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Compõe integralmente, presidente. Ministro Jesuíno Rissato. Cumprimento o ilustre advogado, o defensor, e também acompanho o eminente relator, parabenizando, inclusive, pelo brilhante voto. Eu também saúdo o doutor Fernando Mores, dizendo que sempre digo que tenho muita satisfação Obrigado, de ver aqui os defensores públicos de todos os estados, não é, trazendo sua argumentação, fazendo sustentações orais em benefícios aqui, principalmente dos penitentes na execução penal, não é, que eu até sempre falo que muitas vezes são esquecidos do sistema prisional após serem condenados. Então, parabenizo o doutor Fernando pelo trabalho realizado e também acompanho o eminente relator pelo brilhantismo de seu voto. Já havia feito esta afirmação, dizendo que é um fato, um caso, que precisa também ser publicado para conhecimento, não é, de toda a justiça do nosso país. Ministro Sebastião Reis. Acompanho com o presidente Então, proclamo o resultado. aderindo à sugestão de divulgação mais ampla possível. Brilhante voto do eminente relator. Então, proclamo o resultado. A sexta turma, unanimidade de votos. Seguindo a orientação do voto do eminente relator, concedeu a ordem para absolver o paciente, tudo nos termos do voto do eminente relator, reconhecendo a escassez probatória aqui no caso. É recurso especial. Então, deu provimento ao recurso para absolver o paciente. A ementa aqui é tão grande que eu ainda não cheguei à final da ementa aqui do caso. Mas, então, para absolver o paciente do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 2006. Decisão unânime. Agradeço, doutor. A Defensoria que agradece. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde de trabalho. Obrigada.